Oi, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui para mais uma live solidária do projeto Que Seja Flor, Mãos Dadas pelo Amor. Esse projeto que a gente lançou com muita expectativa de poder estender a mão e ajudar esse lugar incrível que é o Centro de Artes e Cultura Padre Irineu Brand, guiado lindamente pela Nina, @nina.cardoso.dias. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, vai lá, vale a pena. E hoje a gente está aqui esperando a Lívia, que já entrou, que já está aqui, que vai falar então sobre um tema super interessante. Cuidado com as crianças nesse período de isolamento. A Lívia é psicóloga formada pela PUC, especialista em terapias comportamentais contextuais pelo CEF, especializando em terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência pela Weiner. Além de ser uma grandiosíssima amiga e meu ponto de socorro quando eu sempre preciso de um suporte. Ela já está entrando aqui, esperando ela entrar. Ai, Olá! amor da minha vida, que saudade. Sim, que saudade do encontro ao vivo, né? Mas por enquanto vamos por aqui. Ai, Lívia, peraí. Deixa eu ver que deu alguma coisa aqui no meu, Tá no meu bom. fonezinho de ouvido, mas acho que vai dar agora. Só quero ativar ele. Eu te ouço bem. Oi? Vamos ver se o pessoal tá ouvindo bem. Meu fone de ouvido não ativou. Tá rebelde. Tá rebelde hoje. O meu, por enquanto, Ai, deu! tá ouvindo? Ah, perfeito, então. Aham. Então, Lívia, eu tava te apresentando, falando Mas de todas as é vezes isso que eu já já gritei e pra te gente pedi socorro. sair da mesma forma, eu também, em outras coisas. É isso Sim, aí, mas vamos sim. bater esse papo então, né, Lê? Acho que também é super importante, Vamos. tá difícil para todo tá difícil Sim, para todo é. mundo e as crianças não ficam de fora disso, né? Então, acho que é um assunto bem, Não. bem importante a gente falar e separei alguns pontos para a gente poder ir conversando juntas, né? Eu com a minha Uhum. experiência como psicoterapeuta infantil também e tu como mãe, né? Eu acho que a gente vai poder, enfim, fazer essa troca bem legal, né? Porque Com certeza. apesar de ser algumas coisas, e aí tu vai me ajudar a construir esse pensamento, né, Lê? Talvez até seja Tá. repetitiva, né, em algumas coisas. Muita gente já falou por aí. Só que é tão importante a gente falar a respeito que vale a pena a gente repetir. Né? Até porque algumas Não. vezes, e acho que tu vai concordar comigo, o óbvio não é óbvio, né? E às vezes está O tão óbvio perto precisa da ser gente dito. que a gente não se dá conta. Exato. E feito, né? Mais E, do que dito e é, feito, principalmente com as crianças. E às vezes a gente não se dá conta, sim. né? Justamente porque está mergulhado em tudo isso, a gente está tendo que lidar com as Uhum. nossas emoções e com as deles também, né? Então, acho que tem algumas Uhum. coisas que pode parecer simples e pode parecer óbvio, mas é importante a gente tocar nesses pontos, né? Com certeza, Lívia, com certeza. É isso que tu traz, né? A gente sempre repete isso em terapia e na vida, que o Uhum. óbvio precisa ser dito, né? E precisa, na verdade, tudo é um treino, né, Lívia? A gente está aqui também falando e também treinando até o próprio conhecimento, né? Podendo trazer e Exato, compartilhar as coisas que a gente conhece, que a gente vive, que a gente experiencia. exato. Então, e a própria criança também, né? Acho que isso Uhum. também é um reflexo da nossa criança interior aí aprendendo pela repetição, Também. que a gente tem que repetir muitas vezes para É, entrar em contato com a prática, né? A teoria ela é uma coisa, a prática é exato. outra, né? Exatamente. E assim, que outro E ponto também, né, Lê? Exatamente isso que tu está dizendo, e aquele também que é óbvio, mas é sempre importante repetir, eu não me canso de repetir, não tem certo e errado, né? E se viesse com receita de uhum, bolo, meu Deus, ia ser muito mais fácil, né?
mas não tem certo e errado. Então, também deixa muito claro que tudo isso que a gente vai conversar e até algumas sugestões que eu vou poder, né, enfim, oferecer, lembrando nesse sentido, assim, não é uma fórmula mágica, não é uma receita, né, são sugestões, né, para a gente ver se funciona, cada um na sua família, né, cada criança lida de um jeito, cada criança, né, reage de um jeito, mas de modo geral são coisas importantes que é válido tentar, né, é válido tentar para todo mundo poder superar esse momento que vai passar, né, mas enquanto não passa, a gente tem que ir vivendo. Isso. São possibilidades, né, Liz? Exato. São possibilidades. Acho que a gente vai falar aqui sobre coisas que são possíveis e que nem sempre são possíveis, depende do contexto também, né? Também, exatamente. Mas que a gente precisa conhecer, saber que essas possibilidades existem, né? Que essas ferramentas existem. E também a gente precisa se disponibilizar a fazer esse movimento, porque, diria a Rafa, ser feliz dá trabalho, as coisas não caem do céu, então a gente realmente precisa ter um esforço ativo aí para fazer também com que as coisas aconteçam, né? Exato. Então, acho que esse é um outro ponto aí para a gente pensar. Exato. Bem, deixa eu colocar aqui o tema para o pessoal saber sobre o que a gente está falando. E vamos lá. Aí, eu vou botar cuidado. Cuidado infantil. Isso aí. Em tempos de pandemia. Publicar e fixar. Perfeito. Já Regrinhas básicas. Bom. Isso aí. Então tá, gente. Então, como eu estava apresentando para vocês, né, a Lívia, além de ser uma grande amiga, uma pessoa que eu amo de paixão, que me ajuda, que me abraça nas diversas broncas que eu passo com a Flor, porque é normal a gente, como mãe, passar por essas broncas, né? A Lívia é psicóloga e hoje ela vai trazer um pouco do nosso conhecimento para quem está chegando agora, sobre possíveis formas da gente lidar com esse momento de uma maneira mais fluida, mais leve, né? Conhecendo, né? Treinando, né, Lívia? Tem receita de bolo, como tu mesmo disse, mas treinando, né? Trazendo possíveis atitudes. Assim. Exato. Até porque quando a gente fala lidar, né, não significa eu vou fazer e vou resolver todos os meus problemas todos. Espera que eu tenho um gato, gente. Às vezes ele quer dar uma participada, tá? Ele tá aqui no meu colo. Então, às vezes ele gosta de aparecer e desfilar. Exato, meu filho feliz. Tem personalidade forte. Exato. Mas então, gente, né, quando eu falo em lidar, primeiro de tudo, é nesse sentido, assim, não significa que vai funcionar sempre, todas as vezes. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Mas são maneiras, como a Letícia falou, né? Possíveis a gente poder tentar, né? Amenizar um pouco o impacto, né? De tudo isso. Então, acho que a primeira coisa, a gente estava falando agora há pouco sobre o óbvio, né? Que precisa ser dito e precisa ser feito. Né? Então, vamos começar pelo mais óbvio de tudo, né? Que é lembrar que não, ninguém está 100% bem, né? Nem nós e nem eles. Então, a gente não pode cair na armadilha, e eu vejo muitas famílias, óbvio que na melhor das intenções, né? Fazendo isso, tentando fazer um normal, né? Nesse momento, que não está normal. Então, isso é o primeiro de tudo. A gente precisa entender que não está normal. A vida de todo mundo mudou. Né? A rotina deles mudou, a nossa rotina mudou. Então, isso chega a confundir a cabecinha deles da gente tentar meio que colocar a força, entre aspas, como se não tivesse nada acontecendo. E não, está acontecendo muita coisa. Né? Então, o melhor de tudo, e pelo começo, né? Vamos começar do começo, é entender que não, as coisas não estão normais. E que a gente vai fazer o melhor possível para esse momento. Então, isso já é um alívio, né, Lívia? Isso já é um primeiro alívio. Tipo, sim, tá tudo diferente. Primeiro ponto. E a gente vai fazer, e isso vocês vão me ouvir falando o tempo todo, porque realmente é o que mais faz sentido e no meu entendimento é o que mais ajuda, é fazer o que dá nesse momento. Né? Então, assim, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa abrir mão daquela tão sonhada, né, perfeição ou ideal. A gente precisa aceitar nesse momento a imperfeição. Então, se o teu filho está passando mais tempo, né, usando telas na frente da televisão,
ou se teu filho está mais irritado, né? Ou se as crianças estão mais agitadas, aquele ideal do dia a dia, ele não está acontecendo agora. Então, a gente também é injusto exigir deles comportamentos e atitudes como se tivesse tudo normal, porque não está, né? Então, assim, tentar, né? E aí tu me corrige, né, Letícia, se eu estiver errada. Imagino que a culpa, né, ronda muitas famílias. Já né? tenho 2 exemplos para te dar aí. 2 exemplos clássicos. Assim, ó. Hoje, por exemplo, né, a gente tem uma certa rotina com a TV aqui em casa. Hoje de manhã, geralmente, logo depois do café, ela assiste um pouquinho de desenho, em torno de 30 minutos, assim. Hoje ela ficou 1h30 assistindo TV, porque eu tinha que trabalhar e o Vini também tinha que trabalhar ao mesmo tempo. E aí a gente vem, né? Então, a gente procura também, assim, o mínimo possível disponibilizar. Até o celular ela nem pega, né? É muito difícil, assim, muito mesmo. Só em último recurso, do tipo, tem uma situação que a última instância pega o celular, porque a gente tem muito medo que ela fique muito grudada nisso, né? Então isso já aconteceu aqui. E aí a culpa, né, Lívia, é a nossa primeira companheira. Do tipo, poxa, tô fazendo tudo errado, já olha só, tô deixando a Maria Flor na frente da televisão. E aí, logo em seguida, já vem aquele pensamento, poxa, Lê, mas é hoje, não é assim o dia inteiro na televisão, né? Exato. É realmente necessário? Então, assim, eu sempre procuro me fazer essa pergunta. Existe algo que eu possa realmente fazer de diferente nesse momento? Não. Bom, então o que não tem solução, solucionado está, aceitamos e partimos para uma próxima. Um outro exemplo bem interessante é que eu acho que eu não tinha chorado nunca perto da Flor. Na verdade, não porque eu acho isso errado ou porque eu acho que não deve, é porque, na verdade, né, não é uma coisa comum, assim. Sim. E na semana passada foi uma semana assim, muito difícil para mim. Teve um momento que eu fiquei muito, muito fragilizada e eu acabei chorando. E ela se assustou muito com a cena. Por quê? Porque, obviamente, ela não tinha entrado em contato ainda com aquela situação. Né? E aí a gente olhou assim e ficou meio, poxa, né? E agora que eu peguei, abracei ela, mas mamãe, eu não quero que tu chore assim. Por que tu tá chorando assim? E aí eu, filhinha, tu chora às vezes, não chora? Ela, sim, mamãe, eu choro. Então, filha, a mamãe só tá um pouco triste, todo mundo fica triste, às vezes a gente fica triste, mas logo vai passar, logo vai ficar tudo bem. Ela não aceitou muito bem no primeiro momento, né, Lívia? Né? Ela tentou achar recursos, ela tentou fazer o que a gente faz quando ela chora, né? Coisa mais querida. Mas daqui um pouco ela, né, assim, compreendeu e aí ela se aproximou e ficou abraçada. Ela passava a mão no meu rosto, assim. É normal, né, mamãe, às vezes a gente chorar. E é o melhor então, assim, né? Né, Letícia? Porque tu não tá dizendo pra ela que ela não tá vendo o que ela tá vendo. Né? Isso confunde eles, né? Só um pouquinho. Minha mãe tá dizendo que não tem nada, mas eu tô vendo que ela tá chorando. Né? Então, tu reconheceu e tu explicou de uma maneira adequada para uma criança da idade dela. Sim, às vezes a gente fica triste, a gente chora e passa. E vai ficar tudo bem. A gente não precisa contar detalhes para a criança do porquê estamos fragilizados. Mas a gente tem que explicar que a emoção é aquela e que ela vai passar para ela poder se sentir segura, tanto segura de que sim, isso é normal, e segura de que sim, isso vai passar, né? É importante, então, Lívia, que a gente sempre traga todas as nossas emoções com clareza. Claro que, obviamente, a gente não vai contar os problemas para as crianças, né? Não é essa a questão. Mas quando, numa situação de exposição, assim, que eles se dão conta do movimento, a clareza eu acho que é muito importante. Eu não sei se isso faz sentido, assim, no sentido de explicar que isso acontece, que isso existe, né? A verdade, né? Eu acho que a verdade é sobre todas as coisas, assim. Exato. Né? E eu acho que o choro, às vezes, não é tão comum, porque a gente acaba... Às vezes até, como tu disse, não é que é errado, mas a gente acaba se policiando um pouquinho mais que normalmente nós adultos, quando a gente chora, porque é algo mais intenso está acontecendo com a gente, né? Mas tem outra emoção que aí sim é muito mais comum da gente, né, acabar expressando na frente dele, que é a raiva, né?
raiva ou com algum comportamento da criança mesmo, né? Ou, enfim, com qualquer outra Uhum. coisa. E aí o mesmo cuidado também ao explicar. É claro que a raiva é muito mais desafiadora, porque, enfim, a gente, na hora da raiva, muitas vezes não consegue ter esse respiro de, Essa... tá, eu vou explicar com calma. Mas se Uhum. a gente explica também, sim, eu estou, né, braba, ou estou chateada, ou estou incomodada, enfim, a Uhum. palavra que for mais fácil para a criança entender. E aí a gente pode Uhum. falar o porquê, né? E aí nunca contigo, né? Estou com raiva de ti. E sim pelo Sim. comportamento, né? Sei lá, Sim. teimou com alguma coisa. A mãe ficou muito brava Sim. com isso aqui, e seja muito específico, né? Muito específico. Aham. Ah, o copo de vidro que eu pedi para tu não pegar 5 vezes, e tu foi lá e pegou o copo de vidro. Né? Então não E, é a aham, mãe e tá brava quebrou. Aham. contigo. Exato, a mãe ficou chateada, porque eu te pedi várias vezes para não pegar, e tu pegou O mesmo assim. comportamento. Ah, exato, o comportamento, né? Uhum. Então isso é super Uhum. importante. E é legal a gente falar, né, Lê? Porque assim, vai acontecer mais vezes que o normal também, porque tá todo mundo em casa, né? Porque Então, tá assim, todo mundo irritado também, tá tá todo todo mundo mundo irritado, entediado, tá, é muito né? tempo junto, Aham. muitas vezes, né? É, muito tempo junto. E para quem, e as crianças que já estavam, né, em escolinha, de fato, eles também têm a vidinha deles, assim como a gente tinha trabalho e tudo mais. Uhum. Então, quando eu falo que é muito tempo junto, de fato é. A criança passava X Uhum. horas na escola com outras pessoas, fazendo outras coisas. Aliás, isso é uma armadilha também, né, Lê? Não sei se isso acontece aí contigo, eu imagino que sim. De num primeiro momento, estava todo mundo meio preparado e pensando na ideia de um mês, né? Não já rumo ao quarto mês em casa. Então, muito aquela ideia de querer proporcionar para a criança tudo que ela tem na escola. Gente, esquece e abandona essa ideia. De novo, a gente vai Uhum. fazer o que dá. Primeiro, que a gente não tem a qualificação que as professoras têm. Né? Segundo, que a gente não tem os recursos que as professoras têm. Né? Terceiro, que a gente não tem o contexto que as professoras têm. Então, claro, é interessante, depois eu vou falar sobre isso também, a gente bolar algumas atividades, tem várias escolinhas Rotinas. que é super legal que Uhum. eles estão incentivando muito as famílias, né, e tudo mais. Então, assim, é claro que Uhum. é importante, mas nunca vai ser como a escola. Nós não somos a escola. A gente vai fazer o que é possível. Até Uhum. porque, né, Letícia, tem outro ponto. A grande maioria das famílias, ou os dois estão trabalhando em casa, pai e mãe, ou o pai ou a mãe, enfim. Então, a gente nem tem como ter a disponibilidade que uma escola tem, né, para Uhum. poder dar essa atenção Uhum. para a criança. Então, assim, Uhum. volta lá para o primeiro ponto, né? Abandona a perfeição, aceita a imperfeição, porque nesse momento a gente vai fazer o Aham. que dá e o que é possível, né? Sim, perfeito, perfeito. Então, É, aqui a gente tá com a caixa da tartaruguinha, né? Que eles mandaram uma caixa com várias atividades. ai, que E aí legal. toda semana toda semana eles mandam uma atividade direcionada àquela caixa, né? E aí a gente faz a atividade junto com ela e tem um outro dia que tem uma live que ela faz junto com os coleguinhas, né? Ai, que E legal. aí, nos outros dias, a gente procura deixar sempre no mesmo horário, Lívia. Isso eu tenho notado também que tem sido muito importante, sabe? Te ajuda Manter muito. tipo, o horário do café da manhã sempre o mesmo, o horário do almoço sempre o mesmo, o horário do banho, tipo, coisas pontuais, sabe? Banho sempre o mesmo, claro, né? Assim, dadas as proporções, 8 horas em ponto, pá, não é isso, sabe? Mas uma mínima E rotina. sempre, e sempre de, isso, e sempre de tarde a atividadezinha da escola ali, ou no meio da manhã, ou no meio da tarde, a atividade da escola, enfim. Uhum. Isso tem ajudado muito a ela se sentir segura, assim, a ter essa Exato. sensação que ela se sente segura e que ela sabe o que ela tem para fazer, sabe? Esse é o No ponto começo a gente ficou meio principal. perdido. Ok. O Vini, nós trabalhávamos na sala, eu trabalhava aqui, sabe? Agora a gente fez uma rotina que tá aqui, ontem eu mostrei pra Gabi também. A Uhum. gente fez uma rotina com os horários, tá? O que, Aham. que é horário meu com ela, o que, que é horário do Vini com ela, o horário Tá. que o Vini tá aqui trabalhando, o horário que eu tô trabalhando, e assim a gente vai se adaptando com a questão da rotina, porque no início a gente percebeu assim que foi bem conturbada essa questão, sabe? É. Bom, quem trabalha agora, como é que vai ser? Exato. E isso gera ansiedade para todo mundo, né? Fora, claro, todos os outros motivos, né, que já estão deixando a gente com uma ansiedade um pouco mais aflorada que o normal e faz parte, né?
Poder organizar e, gente, sempre dentro do que é possível, óbvio. Porque, assim, a ideia da rotina não é pra gente se sentir preso e ser um problema, né? Um problema ou a culpa de não estar cumprindo a rotina, não é essa a ideia. Mas a rotina é para facilitar para todo mundo. Porque o que acontece? Quando a gente fica ansioso, é como se o nosso cérebro estivesse esperando o que está por vir. Então, a rotina ela é muito organizadora para as crianças por isso. Tu dando a rotina para a criança, tu está mostrando para ela o que vai acontecer. Então, ela não precisa ficar ansiosa sem saber o que vai acontecer. Né? No sentido de, bom, eu não sei se eu tenho atividade, eu não sei se... Né? Porque eles percebem, né, todas essas variações. Então, no momento que eles vão entendendo que tem uma constância, isso aqui acontece, isso aqui acontece também. Isso vai baixando um pouquinho, pelo menos, né, a ansiedade. E para os pais também é muito importante, porque é exatamente isso, tá? Esse é o meu turno de trabalho e tu fica com ela e vice-versa. Então, essa organização que às vezes pode demorar um pouquinho a engrenar, né? Quando engrena, costuma facilitar para todo mundo, né? Quem cuida de quê e quando e em que momento, né? Então, isso acaba sendo super organizador para todo mundo, né? Mas para eles especialmente, né? E tem funcionado ali na Chile. Tem com flexibilidade, né, Lívia? A gente também cuida muito isso, assim, tipo, tem os meus horários das aulas de yoga, daí tem as minhas aulas que eu também pratico, às vezes eu preciso naquele dia, enfim, não vou conseguir praticar, mas porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que criar alguma coisa. É a mesma coisa com a Flor, por exemplo, hoje de manhã, né? Tinha um X tempo para TV, hoje ela assistiu um pouco mais de TV, porque a gente tinha que trabalhar em paralelo. E, enfim, assim, mas um mapa mental eu tenho a sensação que a gente precisa, sabe, Lívia? Ajuda. Tipo um mapa mental quando a gente vai para uma reunião, sabe? Que tu anota os pontos. Exato. Eu tenho a sensação disso, que isso é bem importante, assim. E isso da TV ou videogame para as crianças maiores também, a gente tem que entender que nesse momento eles são nossos aliados e não nossos inimigos. Né? Então, assim, nenhuma criança vai morrer e ficar viciada em telas porque nesse momento ela está assistindo um pouco mais. É preferível que ela fique assistindo algo que ela gosta e vá se sentir tranquila do que ela ficar ansiosa pela casa, atrapalhando o trabalho e ela mesma se sentindo mal. Então, assim, né, demais é relativo agora nesse momento. É claro que quando a gente fala demais, sim, claro que tem aqueles casos que a ideia não é a criança passar o dia inteiro na frente da televisão. Mas, às vezes, a criança precisa passar um pouco mais de tempo, isso que eu digo, tem que ser nossa aliada e não nossa inimiga agora, né? Porque, de novo, a rotina está toda diferente. E como a gente estava falando, a gente não sabe proporcionar aquilo que a escola e, enfim, outros contextos ofereciam para as crianças. Então, as telas, né, seja videogame ou seja televisão, com a parcimônia que é possível nesse momento, que com certeza é diferente, né? Para muitas famílias, esse é um grande relato, assim, agora está assistindo mais. E depois, como vai ser? Eu falei, bom, depois a gente vê, gente, calma. Depois a gente vê, exato. A gente tem que lidar com o que está acontecendo agora, né? E nesse momento. Ponto é o agora, exato. Exatamente. Outro ponto que eu anotei para a gente conversar, né, Letícia, é que sim, as crianças estão muito mais ansiosas, muito mais irritadas, né? Muito mais entediadas. Né? Então, isso é natural que as crianças comecem também a ter comportamentos que, às vezes, na normalidade, né, não apresentavam. E aí é um papel muito importante, né, de nós, adultos e cuidadores, né, dessas crianças, para a gente poder entender que não é malcriação, que não é birra, que não é nada desse tipo, é uma manifestação, né, de algum incômodo que ela está sentindo. Porque, às vezes, o tédio, nós adultos, quando a gente está entediado, por exemplo, é desconfortável, né? Imagina uma criança que não tem direito, ainda mais as menores, as crianças menores. É porque ela ainda não sabe nem identificar o que ela sente, né, Lívia, com clareza. Isso é um outro ponto também que eu tento muito, assim, quando ela tá com raiva, que ela tá brava, ou quando ela tá triste, ou quando ela tá cansada, filha, eu acho que tu tá cansada. A mamãe acha que tu tá cansada, filha, eu acho que tu tá... Eu entendi que tu tá brava, mas agora o que a gente pode fazer é isso. Então, às vezes ela quer brincar comigo e eu não posso porque eu vou trabalhar. Filha, eu entendo que tu quer brincar com a mãe, eu sei que tu tá brava, mas agora a mamãe vai pro trabalho porque a mamãe precisa trabalhar. Ela vai chorar um pouquinho? Vai. Às vezes ela não chora, mas o ponto é que se a gente faz assim uma coisa de ceder e de achar que tá tudo bem e não, já muda toda a rotina, não vou trabalhar, já troco o horário do paciente, já não sei o quê.
quando vê a criança tá também numa proporção, né, Lívia, de quase tomar todo o Tá. espaço, todo o ambiente. E que Que não eu vai acho que a ser gente bom para também tem que ninguém. tomar cuidado, né? Exato. Uhum, Não vai ser bom para ela, não vai ser bom para os pais, porque vamos pensar até uhum, nisso. Num primeiro momento pode ser bom para a criança, né? Os pais começam a ceder porque já está todo mundo cansado, já está todo mundo, ok, faz parte. Só que a médio prazo, né? Enfim, pega 3 semanas, vamos chutar, tá? 3 semanas fazendo isso. Né? A criança vai se acostumar, os pais lá pela Santa não vão aguentar, porque não tem como aguentar, e uhum. até porque muitas vezes nem Não dá, tem? né? E nem tem como, enfim. Uhum, E a frustração é algo natural, né? A criança precisa aprender a se frustrar. A diferença é que quando isso é feito com acolhimento e com respeito, uhum, isso é um aprendizado e não só uma sensação desconfortável e ruim, né? Isso que tu estava falando agorinha, uhum, né? Parece óbvio, mas não é. A gente sabe o que é raiva, o que é tristeza, o que é ansiedade, o que é angústia. As crianças não. Elas só estão sentindo algo. uhum, Então a gente dá nome, né? Exatamente como tu descreveu. Olha, eu estou vendo, né? Eu estou entendendo, eu estou percebendo e dá nome para aquilo que a criança está sentindo. E, se possível, a uhum, gente ajuda ela a encontrar uma solução para lidar com aquilo. Quando a gente também não sabe o que uhum, fazer, a gente acompanha, né? Ok, eu sei que tu está sentindo, uhum, eu vou ficar um pouquinho aqui contigo. E é bem isso. Mas uhum, agora a mãe tem que trabalhar, então a mãe tem que trabalhar. uhum. Né? Então não é simplesmente para de chorar que agora eu tenho que trabalhar e virar as costas e pronto. É tu dá um nome Aham. e tem horário. E se tem horário, é bem isso. A criança não vai ficar Uhum. traumatizada, ela não vai morrer chorando. Ela vai sentir um pouco daquele desconforto, mas ela teve o cuidado de alguém dizendo para ela o que era aquilo, né? E tu sabe, Lívia, que eu também percebo uma coisa que é super importante, que é o tom de voz. Uhum. O tom de voz, assim, tipo, quando eu Diferente. vou falar com ela, eu me abaixo, né? Me abaixo, fico na altura dela, olho no olho dela, bem sério, calmamente, sem gritar, sem, tu que saco mesmo. Acho que esse é o ponto, assim, que a gente tem que diferenciar bem, né? Eu não vou brincar contigo agora, vou trabalhar e pronto! Ou tipo uma coisa dessa linha, né? Ou do tipo assim, baixa, olha, filha, eu entendi que tu tá chateada, eu entendi que tu tá brava, a mamãe entende isso. Eu também gostaria de brincar contigo agora, mas agora a mamãe precisa trabalhar. A mamãe gosta muito também de trabalhar. Isso é uma outra coisa que eu reforço Uhum. bastante. Uhum. Trabalhar é bom, Importante. porque senão daqui a pouco, quando eles estão entendendo que trabalho é horrível, porque trabalho é justamente porque tiro meu pai e a minha mãe de mim, né? Ou outra frase que as famílias usam bastante, que não é errado, mas a gente tem que cuidar para não usar só ela. Né? A mamãe tem que trabalhar porque tem que ganhar o dinheiro para as nossas coisas. Sim, é uma verdade. Só que quando a gente fala só isso, eu tive um paciente um tempão atrás que a família usava muito essa fala porque ajudava a acalmá-lo. Mas uma vez no consultório ele me disse, era um menininho, ele falou assim, eu não quero mais dinheiro então, eu não quero mais as coisas, né? Porque eu quero meus pais comigo. Uhum, Né? Se é, ok, o dinheiro trabalhar é para ganhar dinheiro, então eu não quero mais, eu não preciso de mais nada, eu não quero mais nenhum boneco, por exemplo, né? aham, A gente pode aham, falar isso, mas não é só isso. A gente trabalha porque é importante, a gente trabalha porque gosta e também porque a gente precisa de dinheiro. Então, poder explicar para as uhum, crianças exatamente isso, né? Eu também gostaria de estar aqui contigo, mas eu preciso trabalhar nesse momento. E aí até a gente vai ensinando, né? O nome disso é modelagem. Ó, a mãe tem um horário, né? O paciente da mãe está esperando nesse momento, então eu não posso atrasar com ele. E quando a gente pode, nem uhum, sempre dá, né, Lê? Mas quando a gente pode também dar uma previsibilidade para eles. Olha só, mesmo que eles não entendam de aham. relógio, muitas vezes dá para mostrar no ponteiro também. Olha só, Isso é agora a super. mãe tem que atender, eu sei que tu tá triste, né? Mas quem sabe, e a gente pode sugerir, né? Quem sabe tu brinca de X coisas enquanto a mãe trabalha. Quando a mãe terminar de trabalhar, eu vou voltar aqui para a sala e aí sim a gente vai poder Uhum, brincar juntas. Né? Então, assim, tu explicou para a perfeito. criança o que ela está sentindo, tu deu uma sugestão do que ela poderia fazer, e tu tá dizendo para ela que quando encerrar, então, em tal horário ou em tal momento, e aí depende da idade da criança, a gente Uhum, vai explicar isso, mas tu vai explicar para ela que tu vai voltar. E aí sim vai ter outro momento, né, de brincadeira. Então, isso é muito diferente de, não, eu não posso brincar contigo, eu tenho que trabalhar, para de chorar e pronto, e sai. Né? Tu tá explicando o que aham, é, tu tá explicando que depois vai ter esse momento, né? Isso ajuda eles a, uhum. ok, eu tô frustrada, mas eu consigo tolerar isso que eu tô sentindo, porque depois a minha mãe volta e quem sabe eu vou fazer essa sugestão que ela mandou Uhum. agora e vou brincar com tal coisinha. Já tem uma perspectiva de novas possibilidades, né? A minha mãe Exato. vai voltar, eu agora posso brincar com isso que é legal. Opa,
E o tom Fechou de voz todas, que tu né? comentou é muito importante também, Lê, porque assim, falar com firmeza é diferente de Uhum. falar gritando, né? E aí famílias que têm o pai e a mãe, né, morando juntos, é algo que eu brinco, né, com as famílias no consultório, que eu chamo de trocar a guarda, né? Assim, se um dos dois, Uhum. né, ou por exemplo, ou tu está percebendo que tu já está ficando muito irritada e que vai ser difícil não levantar o tom de voz, troca a guarda, Uhum. chama o Vini. Né? Peraí, minha filha, só um pouquinho, a mãe precisa respirar um pouco, teu pai vai vir aqui falar contigo. E troca a guarda. É Aham. preferível que o outro, que aí está com a cabeça fresca, entre para dar conta daquilo. Eu sei que às vezes a criança não quer, mas eu quero a mãe sim, mas a mãe precisa de 5 minutinhos. Né? E troca a guarda, Uhum. né? Ou quando possível, porque eu sei que nem sempre é possível, se é uma pessoa, né, e tu, eu sei que tu é bem trabalhada nisso, né, Lê, porque tu já conhece. Tu começa a entender que a tua emoção está subindo, ou seja, tu não está percebendo quando tu já está explodindo. Eu percebi que está Uhum. subindo, já troca, né? Se é possível. E se não é possível, e se é uma pessoa que está sozinha com a criança, se está vendo que está subindo, a gente pode explicar isso para a criança. Olha só, filha, a mãe está ficando Uhum. bem incomodada com isso que está acontecendo. Quem sabe vamos respirar junto um pouco, né? Quem sabe vamos fazer uma outra coisa. Uhum. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então, por isso que eu digo, não é Uhum. receita de bolo. Né? Tem crianças que Uhum. têm mais dificuldade, mas a questão é, se a gente começa a fazer uma repetição, eu vou fazendo isso uma vez, eu vou fazer. Na quinta, já vai ser diferente do que aquela na primeira. Então, assim, eu brinco com as famílias também, a gente precisa de 2 P's, né? A paciência e a persistência. Né? A gente precisa Uhum. repetir para as crianças. Uma vez é uma Mas, vez. gente, Pra eu gente trago, não né, sabe, Lívia? não tem que repetir, imagina para eles. Exato, exato, né? A gente tá aqui, né? Olha só, quase 40 anos, tipo, ei, tem tantas coisas que a gente sente que é difícil de gerenciar. Imagina uma criança, né? Ela Exato. tá conhecendo as emoções dela, tá conhecendo o corpo dela, tá conhecendo tudo. Tudo. Então, e tudo para ela é novo. E isso que tu trouxe, assim, né, das emoções, né, Lídia, é realmente um treinamento, daí eu acho que é para nós mesmos, né? De notar quando a coisa tá difícil, É. né? Sim, sim, nós vamos deixar gravado. Kátia, oi, Oi, Kátia, Kátia. vamos. Sim, quando a gente começa a ficar assim, tu começa, tu dá aquela respirada, Uhum. né? A gente sente, a gente Tu sente tá pra assim, vida. tu já tá, né, perdendo, Respira porque no assim, fundo. gente, olha só, a gente tá aqui falando sobre situações e sim, a gente sente raiva, às vezes a gente não tem Sim, paciência, a gente tá falando quando dá certo, mas tem horas que não dá certo, que é o que a Lívia claro. trouxe. E é bem isso, assim, às vezes tu chama, às vezes a gente sai de cena. Na verdade, aqui em casa funciona automático, assim. Sai Aham. um de cena, quando viu que a coisa tá preta, daí o outro já entrou na cena, entendeu? Aham. Quando vi que tá mais difícil, Já tá assim, que eu aliviando. já saio, o Vini já vai, filha, mas olha só, por que aconteceu isso com a mãe? Aí ele já vem com a voz mais tranquila, Aham. né? Porque, filha, eu já te falei isso, eu não quero que tu faça isso, essa já não é a voz que eu quero falar com a minha filha, entendeu? E isso Então, é quando eu importante. faço isso, eu já recuo. Exato. E isso é muito importante. Assim. Nós somos os adultos. Em tese, nós somos, né, mais experientes em regular tudo isso. Então, assim, isso que tu falou é a questão da escolha. Né? Essa não é a forma que eu quero falar com ela. Então, eu, adulto, tenho que escolher, né, uma outra forma. E se nesse momento eu não consigo, eu preciso me afastar. Né? Então, assim, a gente, claro, Uhum, a gente está pensando numa dupla, que é mais fácil, mas quando tá sozinha com a criança, e é muito mais difícil, a gente tem que buscar outros recursos, mas também fazer essa pausa. Nem que o recurso, às uhum, vezes, seja só sentar junto e a criança chorar, tá, filha, eu vou ficar aqui contigo. Mas a gente precisa dar uma respirada muitas vezes, né, gente? Então, assim, uhum, isso partindo do, como eu disse, eu sei que não é fácil, mas partindo do ponto que somos adultos saudáveis, né, e capazes, claro que cada um tem seus problemas, né, gente, mas assim, ninguém tem, por exemplo, e aí você é bem rígida com isso, ninguém, quem não tem um diagnóstico que, de fato, né, mostre que a pessoa tem uma dificuldade de impulso, todos nós somos capazes de controlar os nossos impulsos. E até quem tem esse diagnóstico, enfim, pode se tratar e também aprender a controlar os seus impulsos. pode, É aí é que sim, entram as escolhas. Eu escolho como eu uhum, quero tratar as pessoas à minha volta. É responsabilidade minha. Né? Então, isso é muito importante. E, de uhum, novo, é o modelo que a gente dá para eles. Né? Muitas vezes a gente vê crianças.
tendo comportamentos que nós adultos, né, achamos inadequados, enfim, e tudo mais, só que a gente precisa parar para ver de onde ela está vendo, né, e de onde ela está aprendendo tudo aquilo. E esse momento que agora a gente está todo mundo junto e muito tempo junto, a gente tem que ficar muito atento a isso. Então, assim, não é criar um cenário como se tudo tivesse perfeito para a criança e tudo vai sair sempre lindo. Não é isso. Mas Não. olha que momento também a gente está tendo a oportunidade, obviamente ninguém queria estar passando por isso, mas é uma oportunidade de ensinar sobre as emoções com as crianças. Né? Porque quantas e quantas Uhum. vezes talvez não tivesse a oportunidade, pelo menos não diária, né, de poder ir trabalhando as emoções junto com eles, né, e conversando a respeito de tudo isso. Uhum. E é incrível assim, porque a gente acaba conhecendo características da personalidade dos nossos filhos nessa convivência, que na verdade a gente não tinha tanta clareza. Eu, pelo menos, também tenho essa experiência assim de olhar para a Flor assim, ver, né, gente, a Flor é extremamente colaborativa. Ela colabora tudo, ela ajuda, tudo ela contribui, ela colabora. Mas quando ela decide alguma coisa, ninguém tira da cabeça dela. Sim, exatamente. É, Gente, e aí mas assim, vem ó, é cá. aquela roupa, não importa se é um xadrez de vermelho com um floral rosa e um sapato verde. Ela vai pra rua com aquela roupa bom, isso também não importa, entendeu? O problema é quando Sim, oferece risco de vida, né? Aí exato, sim. exato. Mas aí que tá, isso também é uma coisa muito legal, né, Lê? Eu sempre digo assim, a gente não deve comportamento inadequado ou que traz algum prejuízo a uma coisa. Mas as crianças têm características que são delas. Por exemplo, ela ser mais colaborativa, mas ser mais teimosa ou persistente em alguma coisa, não é bom ou ruim, é uma característica apenas. E aí cabe nós adultos saber tirar proveito disso também. Né? Então, por exemplo, Uhum. talvez uma atividade para a Flor, que talvez não seja uma atividade para outra criança, é botar ela para te ajudar em várias coisas. Talvez outra criança não Uhum. goste, mas é uma característica dela. Vamos aproveitar então, porque às vezes uma criança, sei lá, que quer ficar 40 minutos desenhando, talvez ela queira ficar 40 minutos organizando. A gente tem que. Não. É criatividade, né? Esses dias, esses dias eu tava brincando, gente, se vem aqui como é que é o nome do conselho tutelar, vai dizer que eu tô botando essa guria pra fazer a faxina da Trabalhar. casa. A minha filhada adora Lívia, também. Exato. Eu vi que a Denise apareceu por aqui falando que o problema é quando Natan. está sozinha em casa, né? O dia todo com a vontade Aham. dela. E sim, é claro que é muito mais desafiador passar o Muito dia mais. inteiro sozinha. Só que, gente, é aquilo que eu digo. Infelizmente, mundo perfeito é lá na Disney, né? Só. E olhe lá, né? Só. Então, assim, é ruim, é perrengue tu passar o dia inteiro com a criança, mas se é o que tem, não adianta a gente. E eu sei que a Tanisa faz muito isso, assim, né? De, bom, ok, é difícil, mas vamos lá, né? Não, ficar Uhum. sentada reclamando, ai, mas tá muito difícil. Gente, todo mundo tem direito de reclamar por 5 minutos. Depois, gente, paciência, senão é sofrimento em cima de sofrimento, né? Se é o que É, dá pra aí tu vai alimentando uma outra linha, né? De sofrer, sofrer, exato. sofrer, vítima, 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 a coisa vai ficando muito pesada. Porque, assim, por mais pesado que seja, por mais até injusto que possa Uhum. parecer, né, pessoas que estão sozinhas com as crianças, ou porque o par, né, tem que trabalhar, ou porque de fato mora sozinha, enfim, essa é a realidade e a gente precisa lidar com a realidade que a gente tem. Né? E bem isso, Uhum. assim, a Flor se ajudar nas coisas, né? A Isadora, ela tem menos de 2 anos, então é óbvio que ela não vai dar grandes ajudas, né? Mas enfim, ela gosta de imitar, é virginiana, né? Ela gosta de limpar as coisas, né? Então, isso são brincadeiras para eles. Perfeccionista. Isso são brincadeiras para eles. Então, assim, às vezes naquela coisa, não, mas eu gostaria que ela estivesse, sei lá, fazendo X atividade. Né? Se ela quer ficar meia hora passando um lencinho umedecido no sofá, mas deixa passar o lencinho umedecido no sofá. Para ela aquilo é importante, eles estão tentando. Né? Então, isso também, nós adultos, às vezes a gente tem a mania de ou fazer pelas crianças, ou não querer que Uhum. elas façam. Modular. Né? Exatamente. É, Eles precisam tentar. e Elas também, demoram, mas assim, né, a coisa de, ai, filha, como tu é teimosa. Esses dias eu fiquei repetindo muito, filha, tu tá muito teimosa, como tu é teimosa, tu é muito teimosa. Daqui um pouco cara, gente, primeiro que eu vou materializar, né, a teimosia, quase de tanto dizer, né. sim. Mas assim, na verdade, tu pode olhar por duas óticas, né, que tu estava trazendo. Ela, ela é super persistente. Se não Uhum. tá oferecendo nenhum risco de vida,
né? Se não é Tá. nenhum problema, o que ela tá sendo persistente, bem, deixa ela. Deixa ela de Esses boa. dias eu disse pro Vini, meu amor, agora eu entendo quando eu olhava para as crianças na rua, assim, tipo, toda colorida, eu disse, oh, meu Deus, a mãe dessa criança não vestiu essa criança antes de sair de casa. É, Ela eu mesma dizia que se passa que se paga, literalmente, né? E aí, e a flor pra rua, assim, a gente caminha, dá uma voltinha no pátio aqui, na quadra, vir pegar um sol, e ela bota a máscara cheia de bicho colorido, blusa toda colorida, calça xadrez, sapato. E bem, isso vai oferecer algum risco para ela? Isso é exato. coisa minha, isso é coisa minha, não é coisa dela, Novamente. né? Exato. E aí que Poder tá. diferenciar isso, né, Lívia, também, que é um desafio, Exato. é um E desafio. um desafio. E é super importante para eles, porque eles vão desenvolvendo autonomia. Então, o que dá para fazer às vezes também é bem como tu falou, se não oferece risco, por exemplo, ela não tá querendo sair de biquíni num dia que tá 10 graus, bom, então, É, se é uma questão de cor, né, ou se é uma questão de combinações meio, né, bizarras, aí é só um olhar nosso de adulto. Agora, né, não, a criança de fato quer usar uma roupa inadequada, bom, aí sim a gente tem que intervir de fato. Mas uma coisa que dá para sim. fazer e que é muito legal, até para treinar combinados, né, com eles, assim, é combinar com ela que tem um dia que tu escolhe e tem outro dia que ela escolhe, por exemplo. Né? Ou então, para algumas famílias que é mais difícil isso, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade de tolerar essa autonomia toda e o olhar das outras pessoas para a criança saindo quase que fantasiada, né? Tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, bom, tudo bem, cada um com a sua dificuldade. Mas então a gente dá para a criança escolher aquela coisa que é semi-escolhida, né? Em vez de dar o armário inteiro para ela escolher, tu Dá dá três três, opções. duas. Exatamente. Né? Olha só, filha, tu pode escolher, e aí a gente tem que ser meio teatral com as crianças, né, para empolgar elas, né? Olha só, tu pode Uhum. escolher entre essas três aqui. Olha só qual que tu quer. Né? E a Aí, gente, cheia dos top ainda, né? A Paty botou aqui, a Flor é a mini fashionista da tia Paty. É, aham. Tu tem que ver que toda vez que ela sai, não importa a cor da roupa, ela quer botar o top que tu deu pra ela, sempre, a vida inteira, o top. Verde fluorescente com rosa, dela bota uma roupa tipo azul, sei lá. Bem, né? E ela é toda vaidosa, né? e a gente está falando de algo Olha, simples, mas tá. se for pensar, é uma coisa que é importante da gente prestar atenção. Que recado a gente está dando para ela, né? Poderia ser um menino também, a gente está usando exemplos de meninas, né? Porque acaba sendo um pouco Sim. mais comum, mas e porque tem aí em casa um exemplo vivo disso, né? Mas assim, que recado a gente está dando para as crianças se o tempo todo a gente está dizendo esse tipo de não? É claro que não é importante, né, gente? Mas assim, se o tempo todo Uhum. tu está dizendo, ah, não, isso é feio, ah, não, isso não pode, ah, não, com essa roupa tu não Sim. vai, ah, não. A criança tá lá querendo, ela tá lá Esse tipo de provavelmente não. achando maravilhosa de ter escolhido. Muitas vezes elas querem fazer para orgulhar também os pais, né? Olha o que eu fiz, olha o que eu Uhum. consegui. E aí vem a gente sem prestar atenção e diz, não, isso aqui não pode, isso aqui. Isso não é a nossa intenção, mas invalida muito o processo deles. Ele fala, ou então coisas Uhum. clássicas, tipo isso, né? A criança vai lá, e eu vi que a Denise colocou aqui também, né? Que ela quer lavar a louça junto. Né? É óbvio que ela não sabe lavar a louça, né, gente? Ela não tem nem 2 anos, faz muito mais bagunça que qualquer outra coisa. Mas imagina se a gente o tempo todo diz não. Não, tu não sabe. Não, tu é muito pequena. Não, tu não pode. Ela Sim, fica tão sim. orgulhosa de tentar, de imitar. É claro, gente, que às vezes não dá, ok? Ou porque tá muito frio, ou porque a gente não quer que a criança se molhe, ou por qualquer outro motivo. Mas será que sempre não dá? Não dá para separar Sim. uma ou duas vezes, enfim, por semana, para ter esse momento com a criança que quer tanto tentar fazer essas coisas, né? É porque daí tu vai dizer tanto pra ela que ela não sabe, que ela vai acreditar que não sabe e daqui a um pouco ela não faz mais nada. E tem outra coisa, não é para assustar ninguém que eu vou dizer isso, mas é muito importante, né? A gente precisa lembrar do impacto que a nossa voz tem para as crianças. É a mãe dela falando, né? É o pai dela falando. E aí dá para ampliar até para professores, né? Professores também têm impacto muito grande. Então são pessoas de extrema confiança, é todo o mundinho que ela conhece, e aí essa pessoa está invalidando a criança. E obviamente sem a mínima intenção, e sem nem saber que isso é uma invalidação. Então, assim, não é que a criança, né, precise o tempo todo escolher tudo sozinha, porque senão, se a gente disser não, a gente vai estar Uhum. invalidando. Não é isso. Né? Mas às vezes a gente não se dá conta que é algo que ela está lá super orgulhosa, querendo tentar ou querendo experimentar, e a gente cheio de não, ou porque vai sujar, ou porque vai ficar esquisita a Uhum. combinação, ou então assim, o equilíbrio
né? Ok, se tem vezes que não vai dar mesmo, e outra, né? Tem vezes que a gente não tá com paciência, né, Lê? Bom, hoje eu não estou com Uhum. paciência de molhar a cozinha toda. Ou hoje eu não estou com paciência de ficar convencendo a Flor que essa roupa não vai dar, sei lá, porque tá frio. E bom, tem dias que não dá, a gente, de novo, a gente precisa reconhecer os nossos limites, mas tem É, dias que tem que dar, sabe? Então, assim, por exemplo, sim, em algum para momento tem que ser possível. até para a criança poder experimentar isso. E outra, muitas vezes os pais reclamam, né, que as crianças não são colaborativas, algumas. Mas tu tá ensinando ela a ser colaborativa, dizendo não o tempo todo para ela, para tudo que ela pede. Isso não vai Sim. colaborar, né? Como é que tu Aham. quer Tu que tá ela dizendo, aprenda, né? tu não tá dando espaço para ela atuar, Exato, né? Para ela experimentar. Tu tá dizendo que tudo é perigoso, que tudo não dá, que tudo é bagunça, que tudo não tem, que tudo não exato, gosta, que isso aqui tá feio, que isso aqui não tá bom, que isso aqui não combinou. E daqui um pouco, exato, bom, nada serve, nada presta, então não vou fazer mais nada da vida, né? E aí exatamente. Aí na hora de convidar para guardar um brinquedo, não vai guardar, né? Porque acho que isso também daqui a um pouco eu não sei fazer, né? Exato. Eu acho que isso é super importante, Livia, que fica muito nas entrelinhas. E aí assim a gente vai lá para o futuro, né? Vamos pensar na coragem que a gente tem de se lançar na vida, né? Uhum. Ou de criar coisas, ou de inventar coisas, né? Arriscar, exato. Arriscar, enfim, claro, a gente não está falando de colocar uma criança de 3 anos fazer pipoca na panela quente, na frente do Não, fogo, não é exato. isso, né? Mas será que ela não Mas pode misturar a massa do bolo, né? Que são ingredientes aí, sabe? isso! Será que ela não pode quebrar o ovo? A Flor quebra o ovo nas receitas de bolo, né? E eu lembro que no começo, assim, ai meu Deus, e agora? Imagina quebrar um ovo, o que, que vai dar isso, né? Uhum. Aí filha, mas olha só, a mamãe vai te explicar bem como quebra o ovo, tá? E aí ela, tá. Primeiro dia, nossa, ela pegou aquele ovo, jogou ovo e tudo pra dentro da cora. Ó, né? Aí eu peguei um potinho também, né, Letícia? Peguei um potinho separado, se não der certo o ovo perde, o ovo joga fora, Exato. pronto, entendeu? São alternativas, exato. Resumo, a guria, ela quebra ovo que nem gente grande, né? Porque E ela tem praticou, 3 anos que ela aí é que tá. praticou, porque ela sujou a cozinha, Exato, né? Ela fez uma zoeira. exato. E aí é que tá. A gente quer É, também que as crianças aprendam, mas a gente não deixa muitas vezes elas aprenderem, né? E claro, tudo isso que a gente está falando vale para qualquer momento, né, Lê? Mas agora muito mais porque uhum, tá muito mais gente em casa. E outra também, a questão da criatividade, né, Lê? Tem coisas que normalmente a gente passa, né? A grande maioria das famílias, né? Passa 24 horas por dia com a criança aos finais de semana, né? A grande maioria das famílias, em algum momento do dia, está sem a criança, né? Nas suas vidas normais. Então, assim, haja criatividade também para esse momento. E aí uhum. é que entra uma coisa interessante, né? De, bom, se antes eu não fazia bolo, ou se antes eu não fazia outras coisas, gente, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Se está todo mundo em casa o tempo todo, a gente vai criar atividades que às vezes a gente nunca antes imaginou, né? Sim, É bem sim, importante. muito. Aqui a gente pega os copos de plástico, faz circuito para correr, pega a corda do Vini, bota para ela pular, traz todas as Gastar almofadas para a energia. sala, né? Uhum. E aqui também, é que assim, né, Lívia, tu sabe que eu tenho um tique de organização, né? Esse é o meu ponto aqui em casa, assim, porque eu sou extremamente organizada com as coisas, assim. E aí eu já consegui combinar com a Flor. Eu disse, filha, ó, a gente vai brincar com isso, depois a gente pega tudo isso, guarda, a gente vai pegar outra coisa e tal. Eu, às vezes, acho que eu sou um pouco forçada com isso, sabe? Tô tentando trabalhar essa soltura, né? Uhum. Mas enfim, também é uma coisa que é muito importante para mim. Eu não consigo viver no meio da bagunça. Eu não É, funciono no meio da bagunça. eu digo, a gente tem que Então, ter as nossas limitações, né? Talvez para é, seja importante ter o horário da bagunça, então. Bom, ok, nesse é, momento vai ter o horário da bagunça, onde a gente vai espalhar, mas eu não consigo dormir sem a casa arrumada. Tudo bem, né? Por isso que eu digo, cada um tem as suas limitações e a gente precisa entender e explicar isso para as crianças também, né? De que, olha, tem algumas coisas que é uhum, mais difícil para mãe, eu queria que tu me ajudasse. Normalmente, as crianças são bem colaborativas, né? A criança que não é, porque eles adoram aprender, né? Eles gostam muito de aprender, eles estão aprendendo com tudo o tempo todo. Normalmente, uma criança que é muito resistente a colaborar,
é porque não teve muita prática disso desde pequenininho também. E aí, do nada, a criança, sei lá, tá com 9 anos, aí, obviamente, os pais olham e pensam, não, já tá um marmanjo, né? Já tá grandinho, vai colaborar sim. Só que nunca aprendeu a colaborar antes. Né? Então, como é que a gente quer que as crianças aprendam? Porque isso é uma armadilha também. A gente olha a idade da criança ou o momento da criança e acha que a criança está pronta. Só que a gente não ensinou antes. Eu nunca vou me esquecer, uma vez uma família me trouxe como exemplo de... Eu não me lembro a idade agora que era na época, já faz muito tempo isso, mas ela falou, a mãe falava assim, ele não sabe nem passar manteiga num pão. Eu acho que eram 9 por aí, 9 ou 10. Tem 9, 10 anos. E eu falei assim, mas quanto que tu ensinou ele a fazer isso? Tu pegou a faca. Mas ele tá vendo, né? Mas não importa. Às vezes a criança tá com a cabeça em outro lugar. Né? Olha só, isso aqui é a faca. A gente passa assim e passa assim. Pronto, agora tenta tu. Isso a gente pode fazer né, com crianças de 3 anos. E às vezes a gente tem que fazer sim com criança de 10. Porque isso não foi feito antes. Né? Ou cai naquela armadilha, mas na escola faz. Bom, porque na escola alguém está ensinando ou incentivando a fazer. Né? E em casa muitas vezes não, né? E vem os 2 P's daí, né, Lívia, de novo. É paciência e persistência. Paciência e persistência. Paciência. A gente precisa de eu digo assim, que como mãe, eu acho que a primeira coisa que eu aprendi definitivamente a exercitar, porque dizer ter já é outra coisa, né? O tempo todo acho que a gente não tem isso, é paciência. Às vezes Porque paciência é uma coisa que a gente não tem o tempo todo, né, gente? A gente tem que ser sincero, senão a gente não se reconhece, né? Mas assim, acho que é o maior dos exercícios da maternidade para tudo. Eu acho que quando a gente fica grávida, que a gente fica até o último dia lá da gestação com dor nas costas, que tu já não aguenta mais, que dói tudo. Paciência, né? Vai chegar, paciência, vai chegar na hora que tem que chegar. Ali tu já tá exercitando a tua paciência, né? Se tu tiver um olhar atento, tu vai te conectar com isso, né? E isso a gente ensina para as crianças também, né, Lê? Através do nosso próprio exemplo. E a gente pode verbalizar isso também para as crianças, né? E vai mostrando e vai falando, porque tem algumas famílias que caem também na armadilha de não querer falar. Ah, é muito pequeno, não vai entender. Não entende. Ela vai entender o que ela consegue. Né? A gente, claro, não vai né, colocar uma teoria para a criança, mas falar sobre, a criança vai entender o que ela consegue naquele momento, se a gente falar com uma linguagem adequada. Né? Então, assim, ela pode não entender tudo que eu estou falando, mas ela pode entender, minha mãe está me falando sobre paciência. Nesse momento pode ser só isso. E mais, ela vai ver, né? Ela vai ver a mãe tentando ser paciente naquele momento. E tudo bem que às vezes não consiga. Mas ela vai pegar essas duas coisas. Ela vai ver, minha mãe está falando mais devagar, ou minha mãe está com uma cara diferente e está falando sobre paciência. Talvez ela não entenda, minha mãe está falando sobre ser paciente. Talvez ela não entenda tudo isso. Mas uma parte ela vai pegar. E aí é tipo quebra-cabeça. Ela vai perceber. Ela vai perceber alguma coisa diferente. Talvez o nome ela não saiba, né? Exato. Isso. E aí, numa próxima vez, ela vai... pois é. As crianças têm uma memória muito boa, a grande maioria delas também, né? Então, assim, ela vai entender isso. Daqui a pouco ela... aquilo que a minha mãe me falou. Por isso também é repetição. Né? Não adianta fazer uma vez e não fazer nunca mais. Né? Se eu quero que a criança, sei lá, aquele exemplo clássico, né? Aprenda a guardar as coisas no lugar certinho. Eu tenho que mostrar para ela como se faz. E não, olha só, guarda lá. E todo dia ficar falando guarda lá. Eu mostro como faz. Agora tu tenta. E não é agora tu, vira as costas e vai embora. Agora tu acompanha a criança ali do lado. E quantas vezes forem preciso? Às vezes precisa de 2, 3. Às vezes precisa de 20. Né? Até a criança entender que, bom, é assim que funciona, entender o que é combinado, entender o que... Porque, assim, o combinado não é só um faz e o outro não faz. Os dois têm que fazer, né? Então, se a gente não mostra... as referências. Exato. A criança fica confusa, porque é como se ela estivesse vendo uma coisa e ouvindo outra. Né? Então, a gente precisa ser coerente, né, para falar para eles. Sim. É muito importante. Que nem o exemplo clássico, falar não grita comigo aos berros com a criança. Ela não vai entender, né? Ela não vai entender. Sim. Aqui em casa, hoje foi uma coisa simples, eu acho. O Vini estava sentado no chão e eu estava pegando alguma coisa no computador, falando pro Vini, e ele falou, mas eu acho que ele falou com um tom de voz mais alto, assim, e ela olhou pro Vini assim, papai,
por que que tu falou assim tão alto com a mamãe? Percebem Ele tudo. olhou pra ela, filha, mas o papai só disse que era pra mamãe pegar, que era não sei o que era, era um endereço de internet que ele me falou, Aham. assim, que ele falou mais ponderado e um pouco com um tom. E o Vini tem a voz forte, né? Ele tem um tom alto de voz, assim, tava bem pertinho dela. E ele olhou, papai, por que que tu falou assim com a voz mais alta com a mamãe? É, eles Tu vê percebem tudo. como é, assim, e claro, porque não é, obviamente não é natural, a gente não tem o hábito de discutir, né, enfim, perto Aham. dela, assim, né, nunca discutimos, assim, né, perto dela, assim. É, E aí ela adaptou, né, ela, tipo assim, como claro. assim, né? E a importância de explicar para ela o que está acontecendo. E não, não, não é nada, não gritei nada, pronto. Né? Não, explicar, Não, né? Não, o papai aham, falou um pouco mais alto, né? Não, pra eu não. mãe escutar e tal. Exatamente, E teve um momento também que a gente acho que teve um impasse, alguma coisa que eu e o Vini não concordamos, assim, e meio que a gente falou e discutiu um assunto e tal. E ela, vocês sabiam que os papais e as mamães, ela veio com uma tese, Lívia, que eu nunca tinha imaginado que ela ia vir na vida dela, assim. Eles não podem falar assim com as crianças e perto das crianças. E eu, filha, mas o papai e a mamãe só estão discordando de um ponto, mas não tem nada aqui. O é, papai e a mamãe não estão bravos, a gente não tá brigando. Não, mas não sei o quê. E aí ela veio com uma explicação da cena sobre é, como que as coisas deveriam acontecer, entendeu? eles entendem E eu tudo. olhei pro Vini e disse, gente. Então, assim, olha, a criança entende tudo. Né? Essa coisa de, eu não vou falar, eu não vou explicar porque não entende, porque não sei. Entende? Nossa, isso sim, isso é uma baita armadilha, É, porque eles entendem tudo. Né? eles Isso para mim é muito percebem. claro, assim. Exato. E por isso que é tão importante, né? Se a gente quer educar a criança com os nossos valores, né, e passar os nossos valores para elas, a gente precisa explicar, né? Porque senão ela vai entender, só que a gente não sabe o que ela entendeu. Alguma coisa ela vai Uhum, entender, né? Então isso é muito importante e de novo aí entra o P da paciência, né? Ter a paciência de sim explicar para ela, principalmente quando as crianças perguntam, né? Tipo isso, mamãe, tu tá triste? Não, não, não tô. Sim, a mãe tá triste por causa disso, 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 e bom, vai passar e tudo bem, né? Então, assim, fala com a criança, explica para a criança, né? Diz a verdade, né, para a criança. uhum. Não, e isso vai levar para ela uma experiência de vida. Sim. Não vai É levar um modelagem. sofrimento, não vai levar um desajuste, uma desarmonia, não. Vai fazer Exato. com que ela perceba como as coisas funcionam, né? E que é a vida como ela é, e talvez ela tenha mais recursos para sair de situações Com certeza. difíceis mais adiante. Então, às vezes, essa superproteção idealizada de formato, de conduta de pai e de mãe, ou deles mesmos, assim, né, se torna um fardo, né, Lívia? Que eu acho que é Sim, com justamente o que a gente está vivendo agora, que é poder compreender, né, que a gente é o que a gente é e a gente faz o melhor que a gente pode fazer e não é vida de Facebook, não é a uhum. Disneylândia, né? Mas sempre, claro, com certeza, procurando o máximo possível exercitar essas habilidades, né? Porque É, existe uma forma, né? Existe uma exato. forma. E lembrando aquilo que a gente falou mais lá no inicinho, né, Lê? Tem vezes que vai funcionar super bem essa intenção, né, Uhum, de poder explicar e que eles vão entender. E tem vezes que não vai funcionar. Só que não é pela vez que não vai funcionar que a gente vai tentar, né, milhões de outras vezes. Vai ser uma vez que não funcionou, né? Se as outras funcionarem, lá pelas tantas, uma não funcionar de novo, tudo bem. A gente precisa seguir uhum, repetindo, né? uhum. Perfeito. Lívia, amada, tá terminando o nosso tempo. Sim, sim, passou voando. Ah, passou muito rápido, né, Passa gente? muito rápido, passa Oh, muito rápido. oh. Uhum. Muito bom. Quero te agradecer mais uma vez, tua Eu colaboração, muitas dicas, gente, quem está entrando agora aí depois vai lá, assiste a live, né? Muitos assuntos legais, muitas possibilidades aí que a gente pode exercitar nessa relação com os nossos filhos nesse período delicado. é tantas coisas, né? Eu tinha até Então, separado alguns materiais para mostrar, mas depois eu te mando foto, Lê. Te mando foto e aí tá. você publica também, que são coisas que você Isso, a pode gente adaptar em casa. publica. Uhum. Sim, a Paty agradecendo.
Tá bem. Então tá, Lívia, amada, muita saudade. Ai, Sim, saudade das amigas. Oh, meu Deus. muita, muita, amiga, muita. Mas calma, uma Ah, a hora Cacá, oi, Cacá. É, não, tá tudo eu não certo, consigo né? ficar lendo. Eu vi que tinha um monte de gente conhecida, eu não consigo me Aham. distrair. Me distrair, eu não A consigo ficar agora. Isabel, a Cris, aham. Acho que a Tan já saiu, a Kátia. Aham, muita Isso gente. aí, Legal. gente. Muito obrigada, gente. Vamos Uhum. encerrando então, 20 Então, segundos. tá. Boa noite. Beijo, Beijo, Li. Lê. Boa noite para todos. Brigadão. Tchauzinho. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.